transformadores agora. Tá? Então a gente, apesar de não ser o foco desse curso, vocês vão encontrar transformadores o tempo todo na vida de vocês. É importante que vocês entendam um pouquinho aí, né, como é que ele funciona. Só para vocês terem uma ideia, a gente pode explicar todo o funcionamento do transformador a partir dessas 4 equaçõezinhas que tem aí, que são as chamadas equações de Maxwell. Tá? Cai na prova, beleza? Melhor não? Não dá nem pra enxergar, como vai cair na prova. Não dá Aumenta aí, colocar pô. tela cheia, não? Não tá em tela cheia? É no seu computador que você põe. Professor, esse material aí você põe no swap também ou não? Cara, isso aqui é uma apresentação. Eu vou deixar o link dos vídeos lá. Clica aí embaixo, ó, altera o layout. Já tem tá, aí. professor. Hã? Já tá. Já tá? Já tá, só tá na sua tela aqui, moço. Ah, então não sabe o que faz não, cara. Tem hora que ele embaça, tem hora que ele fica normal. Isso é por conta da transmissão, né? Mas depois Não, eu mas- coloco. Tem hora que dá pra assistir um pouquinho assim, mas não dá pra anotar, não. Bom, se vocês quiserem anotar, tá lá. A primeira, só para vocês terem uma ideia, essas 4 equações, elas permitem descrever qualquer fenômeno eletromagnético. Tá? Pra vocês terem uma ideia do poder dessas equações. Tá? São as chamadas equações de Maxwell. A primeira dela é a lei de Gauss para o campo elétrico. A expressão diz o seguinte: a integral fechada da densidade de fluxo elétrico em uma superfície é igual à integral de volume da densidade de carga, né, por um dado volume. Que porra que isso significa, né? O mais importante para a gente é entender o que cada equação dessa significa. Porque senão nós vamos ficar estudando aqui, ó, equações fechadas. Isso é uma parte do cálculo que tem muito matemático que não dá conta de fazer, para vocês terem uma ideia. Tá? Vocês pegarem a lei circuital de Ampère, a gente tem a integral fechada da intensidade de campo elétrico por um comprimento. Tá? Então, dl é derivada de comprimento, é igual a uma corrente mais a integral de superfície da derivada de densidade de fluxo elétrico no tempo. Tá? Então é algo assim, matematicamente para a gente isso é abstrato. O que eu quero que vocês entendam, o que significa, o que afirma cada uma dessas leis, porque isso nós vamos precisar depois. A lei de Gauss para o campo elétrico, tá aí o significado, não sei se vocês conseguem ler, o fluxo elétrico que atravessa qualquer superfície fechada é igual à carga total envolvida por essa superfície. Vocês conseguem imaginar o que isso significa, não? Bagulho doido isso aí. Imagina só uma carga elétrica no espaço, um corpo carregado no espaço. Se você considerar, por exemplo, uma esfera em volta dele, o fluxo elétrico que vai atravessar essa esfera é igual à carga que ele tem. Se eu tiver, então, um volume envolvendo, por exemplo... O cara enrola demais, o cara explica a luta inteira. Hã? O cara tá mutado aí, ó. Tem que tá... Desculpa aí, professor. Foi mal. Eu tinha que ter mutado o negócio aí, pô. Pô, você vai falar mal, Ah. Não é falando mal, não. Não, é irmão meu. É meu irmão. Uhum. Falando Tá aqui bom. do meu lado. Sei. Não, é sério. Vamos lá. Vvamos lá. Tava Pode ficar demorando. tranquilo. Pode ficar Vai tranquilo. fazer o quê? Tá gravado, tá Tá gravado. gravado. Tá gravado. Vai. Tá gravado. Desculpa aí, Se a professor. gente...
Se a gente pegar a segunda equação, que é a lei circuital de Ampère, ela fala que a integral de linha da intensidade de campo magnético em qualquer percurso fechado é exatamente igual à corrente enlaçada pelo percurso. Outra forma de dizer isso é que, se a gente considerar um condutor, imagina aí um fio pelo qual está passando corrente elétrica, e você imaginar uma superfície, um percurso fechado em torno desse fio, a intensidade de campo magnético que a gente vai ter nessa superfície é igual à corrente que a gente tem no circuito. Em termos físicos, isso significa que onde a gente tem circulação de corrente, nós vamos ter em volta um campo variável, um campo magnético. Então, sempre que tiver um condutor sendo percorrido por corrente, nós vamos ter em volta campo magnético. Vocês já devem ter ouvido falar que não é muito bom colocar no mesmo eletroduto fio de eletricidade e hoje não usa, mas antigamente, não sei se é do tempo de vocês, o fio de telefone, porque dava ruído, dava interferência. Por conta desse campo magnético que é gerado. Diga, alguém chamou aí? Professor, quanto maior a corrente, maior o campo magnético, ou tem algum outro fator para aumentar? Tem a distância. Se você tiver a mesma distância do condutor, quanto maior a corrente, maior é o campo que vai ser induzido. Tá? Agora, se você vai para mais longe, isso cai. Beleza? Beleza. A lei de Gauss por campo magnético, que é a terceira das equações, diz que as linhas de campo magnético são fechadas e não terminam em uma carga magnética. A gente viu lá no diagrama de instalações que a corrente elétrica sai lá da usina, então ela vem transitando pelo sistema de transmissão, pela distribuição, até chegar nas cargas. Linhas de campo magnético não fazem isso. Elas têm começo e o fim fechado. Elas formam um laço. Sai do polo norte e vai para o polo sul. Tá? Elas não ficam abertas. Isso. E, por fim, mas não menos importante, cadê isso? Tá aparecendo? Ah, caramba, eu estou em outro lugar aqui. Por fim, mas não menos importante, tem a lei de Faraday. A lei de Faraday, talvez essa para nós, né, para o estudo de máquinas elétricas, seja mais importante. Tá? Ela diz que um campo magnético variável produz uma força eletromotriz que pode estabelecer uma corrente em um circuito fechado adequado. O que é importante aí? Esse variável. Se a gente tiver variação de campo magnético, a gente vai conseguir induzir corrente. Se a gente tiver variação de carga, ou seja, variação de corrente, né, de amplitude de corrente, a gente consegue induzir campo magnético. Se a gente pensar num transformador, isso significa, em termos práticos, que não dá para passar corrente contínua de um lado para o outro do transformador. Vamos entender como é que isso funciona. Está aqui o esquema de um transformador. Tá? O transformador ele pode ser de núcleo envolvido, como é esse que está aí, ou de núcleo envolvente, que seria então o núcleo, que é essa parte do meio aí do transformador, está escrito ali, né, núcleo, dando a volta nas espiras. Tá? Então, o princípio de funcionamento do transformador é simples. A gente tem ali dois enrolamentos, que nós vamos chamar de primário e secundário. Tá? Então, geralmente, o enrolamento primário é o enrolamento de entrada, e o enrolamento secundário é o de saída.
ok? Quando a gente aplica uma tensão ali no enrolamento primário, essa tensão vai fazer com que passe a circular uma corrente por esse enrolamento. A hora que essa corrente circula no enrolamento, e aí vem as equações de Maxwell, ela vai induzir um campo magnético. Observa que o formato dessa bobina faz com que essa corrente ela circule ali, vamos dizer, pelo mesmo ponto, N vezes, né, que é o número de espigas que a gente tem nesse enrolamento. Então, se eu tiver lá uma corrente de 1 ampere, por exemplo, e eu tiver 100 voltas, significa que essa corrente de 1 ampere vai gerar o fluxo proporcional a essa corrente 100 vezes. Ela vai ficar dando voltas ali no núcleo. Tá? Então, o uso de enrolamentos, de bobinas, serve para aumentar o efeito dessas correntes. Ok? Quando a gente aplica ali uma tensão, passa a haver circulação de corrente, a gente usa a regra da mão direita para tentar definir o sentido do fluxo. Se vocês olharem na figura, né, onde está marcado I1, passa pela frente do núcleo e entra lá por trás. Então, está fazendo isso aqui, está dando uma volta, né, nesse sentido aí no núcleo. O sentido que o dedão fica dá a direção do fluxo. Então, a hora que a gente alimentar esse enrolamento I1, nós vamos gerar um fluxo magnético, tá aqui, ó, tem até a setinha aqui, ó, circulando em sentido horário. Beleza? E aí entra a lei de Faraday. Bom, se eu tenho aqui variação de fluxo, né, já que eu estou alimentando meu transformador em corrente alternada, se eu tenho aqui variação de tensão, eu tenho variação de corrente e tenho variação de fluxo, já que uma coisa leva a outra. A hora que esse fluxo passa aqui por dentro do enrolamento, ele vai ter o efeito, né, do enrolamento do secundário, ele vai ter o efeito contrário do que teve lá no primário. Lá no primário a corrente gerava o fluxo, no secundário esse fluxo vai atravessar o enrolamento e vai induzir uma corrente, tá, nesse enrolamento, o que vai provocar então uma tensão V2 lá nos terminais do secundário. Toda a brincadeira aqui é alimenta um lado, gera fluxo, o outro lado captura esse fluxo e vai induzir lá uma corrente. Beleza? Beleza. Então, basicamente, é isso que acontece em um transformador. Tá? Lógico que se a gente for pensar num transformador real, eu preciso considerar, por exemplo, que os condutores que eu uso para fazer as minhas bobinas não são perfeitos, eles não são ideais, eles têm uma resistência. Né? A hora que eles estão enrolados ali, eles vão apresentar uma reatância. Eles passam a se comportar como um indutor. Né? Isso provoca perdas. O núcleo magnético que eu tenho no meu transformador, ele também não é perfeito. Lógico que tem algumas considerações construtivas que são seguidas, que permitem maximizar o desempenho desse material. Né? Então, por exemplo, o núcleo é feito com material laminado, então a gente não tem uma parte inteira, a gente tem um material todo feito de lâminas e prensadas, tá? Que é para diminuir as perdas por correntes parasitas. Tá? A corrente ela tende a circular no material pela superfície, tá? E não circula pelo núcleo. Se você tem um material ferromagnético, né, voltando, você tem um material com uma relutância alta, que é a resistência à passagem de fluxo, isso começa
a fazer com que apareçam correntes ali por conta da indução magnética. Tá? Que parte desse fluxo vai ficar perdido e ele vai induzir correntes que tendem a percorrer o núcleo. Se você tem um núcleo sólido, né, você está limitando o teu espaço, vamos dizer assim, porque a circulação dessas correntes tende a ser pela superfície. Tá? Então a gente lamina esses materiais para facilitar a passagem do fluxo e também para reduzir o efeito dessas correntes. Tá? Então a gente tem outras perdas também por dispersão de fluxo. Ou seja, todo aquele fluxo eletromagnético que está ali, num transformador ideal, como esse que a gente está estudando, ele vai ficar no núcleo. Mas na prática, uma parte dele se dispersa, ela sai do núcleo, sai para o ar e vai por aí viver a vida. Tá? Então são perdas que existem, mas que assim, né, como o nosso foco não é o estudo de máquinas elétricas, mas sim entender o funcionamento, nós vamos desprezar um pouquinho. Tá? Então nós vamos deixar de lado as perdas nos enrolamentos, nós vamos deixar de lado as perdas no circuito magnético. Tá? E aí, se a gente considerar então, nesse modelo que está aí, que essa corrente I1 gera um fluxo magnético aqui e todo esse fluxo é capturado do outro lado, a gente pode então escrever as relações de transformação da forma como estão aí. V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. O que isso significa? Que as tensões nos enrolamentos primário e secundário são diretamente proporcionais ao número de espiras. Tá? Ou seja, voltando aqui, ó, quanto maior o número de espiras, maior é a tensão. Nesse caso aqui, esse é um transformador rebaixador. Observe que no secundário eu tenho menos voltas do que no primário. Tá? Então a tensão que vai ser induzida lá no secundário é menor que a tensão do primário. Beleza? Se é um transformador ideal e a gente não tem perdas, eu posso dizer então que toda a potência que eu estou fornecendo ao primário do transformador vai aparecer lá no secundário. Tá? Se potência é produto entre tensão e corrente, né? Vamos voltar aqui. Então, se potência é produto entre tensão e corrente, o P1 que eu tenho aqui tem que ser igual ao P2 que eu tenho no secundário. Beleza? Se P1 é V1 e 1 e P2 é V2 e 2, eu posso escrever que P1 e 1 é igual a P2 e 2. V1 e 1, perdão, é igual a V2 e 2, ok? Só que a gente já viu que V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, não é? Então, se eu substituir aqui, por exemplo, no V1, eu posso escrever que V1 é N1 sobre N2 multiplicado por V2. Conseguem me acompanhar aí, não? Sim. Sim. Então, se eu substituir isso lá na minha expressão, eu passo a ter que N1 sobre N2, né, onde é V1, eu vou chamar de N1 sobre N2 vezes V2, vezes I1 é igual a V2 e 2. Vou cortar o V2 dos dois lados, o que vai sobrar para mim é a segunda relação que tem aqui. I1 sobre 2 é igual a N2 sobre N1. Se a potência é a mesma dos dois lados, então voltando aqui, se a potência é a mesma dos dois lados, onde eu tenho maior tensão, eu tenho que ter menor corrente. Ou seja, nesse transformador que está aí,
se a tensão no meu primário é maior, a corrente nele tem que ser menor. Beleza? Então observa que agora, quanto maior o número de espiras, menor vai ser a corrente. Ok? Só que a tensão vai ser maior, né? Oi? A tensão vai ser maior, né? Sim, a tensão é diretamente proporcional. Aumentou o número de espiras, aumenta a tensão. A corrente é o inverso. Ok? Beleza. E aqui a relação de impedância, que não vamos entrar em detalhes, mas está aqui. Z1 sobre Z2 é igual a N1 sobre N2 ao quadrado. Então a relação de impedância é igual ao quadrado da relação de transformação. Essa relação é importante quando a gente vai estudar os transformadores, que a gente precisa referenciar essas grandezas. Tá? A gente pode pegar uma grandeza que está lá no primário, passar pelo transformador e fazer com que ela apareça no secundário, nos modelos de estudo de transformadores. Como não é o caso, tá? Fica aqui para registro. Ok? Certo. Nos circuitos que a gente for estudar, vocês podem encontrar diferentes formas de representação e de simbologia de transformador. Tá? Então vocês vão ver que em alguns diagramas eles aparecem assim como essas duas bolinhas com uma área em comum, tá? Que é inclusive o que tinha lá no diagrama unifilar que a gente viu. Ele pode aparecer com parece duas bundinhas coladas uma na outra ali, né, que representam os enrolamentos, é uma outra forma de representar transformador, ou pode aparecer ali com aqueles retângulos pretos, tá? Esses Simbologia de retângulos... indutor, não é? Sim, o transformador nada mais é que um equipamento que tem os indutores, né, presos ao mesmo núcleo. Tá? Então ele pode aparecer assim, ó, pode ver que não aparece só o indutor, ele aparece com uma relação de um indutor com o outro. É isso que é um transformador. Ok? E se for trifásico, os símbolos são basicamente os mesmos, né? Mas quando tem as bolinhas tem indicado ali a forma de conexão. Tá? E nas outras representações a forma de conexão é no próprio desenho. Então, se vocês observarem lá, aqueles transformadores que a gente tem é um Y delta. A parte de cima está ligada em Y, né? Então um terminal comum e os outros três abertos. E a parte de baixo formando o delta. Então cada impedância é alimentada por tensão entre duas fases. Beleza? Beleza. Construtivamente, na prática, o que se faz é no mesmo núcleo, um transformador trifásico, você tem os enrolamentos de primário e de secundário, das três fases. Então, se tem um núcleo, deixa eu ver se eu não pus aqui. Então, você tem um núcleo em que as três fases estão ali, com um enrolamento primário e secundário na mesma perna, e tem partes desse núcleo que ficam sujeitas a fluxos, né, tendendo a zero. Apesar da gente ter desprezado as perdas, tem dois fatores que são importantes quando a gente fala de transformador. O rendimento, que é calculado como, né, a relação da potência de saída pela potência de entrada, igual a qualquer outro processo, tá? Então, isso é importante. Em geral, transformadores têm um rendimento elevado, tá? Mas é importante sempre observar, porque um material ruim pode reduzir o rendimento do equipamento, tá? Uma isolação ruim, enfim. E a outra grandeza que é importante vocês conhecerem é chamada de regulação. O que acontece? Se a gente pegar, por exemplo, esses transformadores de rua, né, em que a entrada dele é em 13.800 volts e a saída é em 220 volts, a ideia é que você vai alimentar ele lá na entrada para que ele te forneça os 220 na saída. Só que, a hora que você conecta a carga nesse transformador, pode ser que essa tensão caia. Então, você precisa alimentar ele com uma tensão um pouquinho maior na entrada
ou ajustar a tensão de saída para um nível um pouco maior. Ele tem dentro dele o que a gente chama de TAPs, que são conexões que a gente faz para regular essa tensão. Alguns transformadores fazem isso de forma automática, tá? Mas esses são mais caros, geralmente não são os que estão na rua aí. Tá? Então, a regulação se refere a essa variação de tensão. A hora que ele está vazio, né? Alimentei em 13.800, ele está na saída 220 volts. A hora que eu conecto carga, essa tensão cai lá para, sei lá, 210. Essa variação é que me dá o que a gente chama de regulação, porque dependendo do valor que a gente tiver de regulação, eu preciso ajustar os TAPs lá dentro do equipamento. Beleza? Dúvidas aí? Não? Ah, Tá todo Não, mundo não. dormindo já, né? tá nada, tudo ouvindo. Nada. Agora o povo começa a falar. Beleza? Professor, uma vez eu vi lá na ITB lá, uns caras fazendo o teste do regulador de tensão. Lá, se eu não me engano, que eu vi tinha 16 taps. Cada tap desse é um nível de tensão diferente? Isso. Cada TAP é um nível de tensão. O regulador de tensão geralmente ele ajusta por porcentagem, tá? Se 3%, aí vai do modelo. Mas cada TAP que você muda é uma porcentagem que ele regula na tensão. Então, de acordo com as medições que ele faz, ele muda isso automático. O regulador, sim, tem que fazer isso automático. Uhum. Tem um fundamento também no transformador, né? Mas ele é só para ajuste de tensão. Geralmente se aplica em linhas longas, onde você tem muita queda, né? Linhas rurais, assim. Beleza? Beleza? Pessoal, tranquilo, né? Essa revisão. Revisão não tem. É para refrescar um pouquinho a memória. Exatamente. Tá? O que é importante? A parte de trifásico, né, que acho que vai ser mais importante. A questão das ligações lá em estrela triângulo, saber o que é tensão de fase, o que é tensão de linha, grandeza de fase, grandeza de linha. Tá? E o princípio de funcionamento aqui do transformador. Eu vou fazer um videozinho para vocês sobre motores, principalmente motor de indução, que é onde a gente vai focar. Tá? Todo o acionamento que a gente vai fazer é em cima de motores de indução, que hoje é o modelo mais utilizado na indústria. Tá? E aí eu disponibilizo isso para vocês, né? Hora que não tiver jogo do Parmeira para assistir, porque o que o Parmeira tinha para ganhar esse ano já foi, viu, Flávio? Brasileirão não vai arrumar nada, hein, pelo amor de Deus. Tá? E aí vocês dão uma olhada, tá? Porque aí semana que vem a gente vê se já começa com a parte de acionamentos, a lógica de acionamentos, que isso que é o que vai importar. Mas vocês vão precisar saber fazer ligação do motor, chegar lá numa partida compensadora, vocês vão precisar saber como é que funciona um transformador. Beleza? Beleza. Tranquilo aqui? Professor, você tem uma literatura aí para recomendar pra gente? Tem o quê? Uma literatura, um título de algum livro? Cara, tem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada lá na biblioteca virtual, porque acho que é mais fácil para vocês, né? Já que a biblioteca está fechada. Eu vou ver se tem algum título lá e aí eu mando mensagem para vocês. Beleza? Beleza. Que acho que Beleza, professor. lá, se eu não me engano, tem algum assim. Aí a gente pode usar isso como referência. Tranquilo, meninos? Positivo. Professor, não esquece da falta aí, por favor. Aí. Da falta de Consegue? quem? Não, da presença aí, quando dá falta. Você quer falta ou quer presença, cara? É óbvio. Hoje não era trabalho não, mano.